Lá, primeiro médio, capítulo 13, a gente está trabalhando a lei dos cossenos. Exercício 6. Dois navios deixam um porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora, em um curso de 45 graus. Tá? Então, 16 km por hora. O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora em um curso de 105 graus em relação ao norte também. Aqui eu tenho 45, então falta 60 graus. Esse viaja a 6 km por hora. Após uma hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios, supondo que eles tenham mantido o mesmo curso e velocidade, desde que deixaram o porto? Então, depois de uma hora, esse percorreu 16, esse percorreu 6, e eu quero saber a distância entre eles. Lei dos cossenos, vamos lá. D ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes 6 vezes o cosseno de 60 graus. Minha distância ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado, 256, mais 36, menos 2, que multiplica 16, que multiplica 6, cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Já vou eliminar aqui. Minha distância ao quadrado vai ser igual a 256 mais 36, menos 96. A distância ao quadrado, fazendo essa conta, vai dar 196. Minha distância vai ser raiz de 196, 14 quilômetros. 14 quilômetros, a gente tem a alternativa B. Isso é bem básico, tá? Fazendo desenho. Fora isso, os números são básicos. Vamos ver o que vem por aí. Exercício 7. Gente, um exercício da Unicamp que, se vocês forem fazer da maneira habitual, tá? Que é multiplicar, elevar ao quadrado, vai dar um problema, tá? Existe uma outra maneira que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Um satélite orbita a 6.400 quilômetros da superfície da Terra. Então, aqui ele me deu uma circunferência e me deu essa distância, 6.400 quilômetros. A figura representa uma secção plana que inclui o satélite, o centro da Terra e o arco de circunferência AB. O arco de circunferência é 6.400 também. Nos pontos desse arco, o sinal de satélite pode ser captado. Suponha que o ponto C, ele me deu um ponto C aqui, seja tal que o cosseno de θ seja igual a 3 quartos. Cosseno de θ igual a 3 quartos. Podemos afirmar que a distância D do ponto C ao satélite não é um exercício complicado, tá? Em termos de construção. Ele é na resolução se eu não simplificar. Por quê? Ele quer saber essa distância. Distância ao quadrado. Primeiro, quanto vale o lado desse triângulo aqui? 6.400 mais 6.400. Ou seja, 12.800. Tá? Ou ainda, eu posso colocar que vamos pôr 12.800, porque até aí eu não estou prestando atenção em nada. Mas esse lado, 6.400, também ao quadrado, menos 2 vezes 12.800 vezes 6.400
vezes o cosseno, que é 3/4. Aqui a coisa já começa a pegar. Por quê? Porque eu tenho 12.800 ao quadrado. Professor, eu prefiro fazer. Tá, vocês podem resolver, só que na hora de achar a resposta final, também vai dar problema. D ao quadrado é igual. O que é 12.800? É a mesma coisa que 2 vezes 6.400 ao quadrado, tá? Mais 6.400 ao quadrado, menos. Esse 2 eu já vou cortar com esse 4. O que é 12.800? É 2 vezes 6.400. Vezes 6.400, vezes 3 sobre 2. Esse 2 já vou cortar com esse 2. Então, vamos ver o que eu fiz até agora. Ao invés de elevar 12.800 ao quadrado, eu separei em 2 vezes 6.400. Por quê, professor? Porque 6.400 está aparecendo várias vezes. Eu vou tentar colocar ele em evidência, tá? Então, a minha tentativa é puxar 6.400 para evidência, para simplificar o número que eu tenho. Então, aqui eu forcei a aparecer os 6.400. 2 vezes 6.400, aqui já está ele. Aqui eu tinha 12.800, multipliquei por 2. Aonde foi parar esse 2? Simplifiquei com esse daqui. Lembrando que aqui era 3/4. O primeiro 2 eu cortei com o da fórmula. O segundo eu estou simplificando. O que é 6.400 vezes 6.400? É 6.400 elevado ao quadrado. Pronto. Aí eu acabo com o exercício. Por quê? D ao quadrado é igual 6.400 ao quadrado e ao quadrado. Posso pôr em evidência. O que vai sobrar? 2 ao quadrado, 4, mais, aqui ó, desse primeiro sobrou 2 ao quadrado, que é 4. Desse aqui sobrou 1, menos, desse aqui sobrou 3. D ao quadrado vai ser igual a 6.400 ao quadrado, vezes 4 mais 1, 5, menos 3, 2. Ele quer saber a distância. É raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 6.400 ao quadrado é 6.400. Raiz de 2 não é exata. Isso em quilômetros. Alternativa é D ou E? D. Professora, eu resolvi fazer multiplicando, tá? Você vai multiplicando. Eu até fiz, tá, gente? Para poder falar para vocês. A gente tinha 163.840.000 aqui. Depois, tinha 40.960.000. Bem, foi indo. No final, eu tava com o número de 81.920.000. Tá. Aí eu olhei as alternativas. Aí eu falei assim, legal, bacana isso. E agora? Como é que eu chego numa das alternativas? Então, me dá mais trabalho multiplicando do que pensando um pouquinho. Eu sempre falo para vocês, eles não costumam trabalhar com números muito altos. Quando tem número muito alto, às vezes tem alguma coisa que dá para me fazer. Às vezes a gente, por preguiça, nem pensa e vai fazendo. Mas nesse caso, dá problema se eu não fizer usando a evidência. Exercício 8. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, se torna eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelo ponto B e C e retorna para A, conforme o trajeto indicado na figura.
Quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Preciso saber quanto vale x. Vamos lá. X ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 0,8 vezes 1 cosseno de 150 graus. X ao quadrado vai ser igual a 0,64 mais 1 menos 1,6 vezes cosseno de 150, raiz de 3 sobre 2. Aqui a pressa, né? Multiplica e depois divide. X ao quadrado vai ser igual, deixa eu já somar isso aqui, 1,64. Gente, raiz de 3 sobre 2, vamos lá, é negativo, tá? Menos com menos vai dar mais aqui. Aqui vai dar 0,8 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ele me deu 1,7. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1,64 mais 1,36. X ao quadrado vai ser igual a 3. X vai ser igual a raiz de 3. Outra vez, raiz de 3 ele me deu, é 1,7. 1,7 quilômetros. Ele quer saber quanto eu percorri. Então, vai ser 1 a distância total, tá? 1 mais 0,8 mais 1,7. 2,5 mais 1, 3,5 quilômetros. Alternativa D. Certinho. Exercício 9. O relógio que está no torre do Big Ben foi construído com um ponteiro grande medido 4,7 metros e o ponteiro pequeno 2,7 metros. Exatamente às 2 horas, a distância entre as pontas que marcam o tempo dos dois ponteiros, essa distância é de aproximadamente, eu preciso saber o quê? Preciso saber o ângulo. Sem o ângulo não dá para resolver, porque eu já tenho a incógnita D, tá? O que a gente sabe? Que um relógio, ele é dividido em 12 horas. Aí eu tenho 2 horas completas. Então, uma volta completa da circunferência é 360 graus, que eu estou dividindo em 12 partes. Então, cada parte vai ter 30 graus. Aqui eu tenho 2 partes, tá? Então, o meu ângulo aqui é de 60 graus. Então, a gente vai ter D ao quadrado é igual a 4,7 ao quadrado mais 2,7 ao quadrado menos 2 vezes 4,7 vezes 2,7 vezes cosseno de 60 graus. 1 sobre 2. Já vou cortar o meu 2. Nós vamos ter aqui D ao quadrado vai ser igual 4,7 ao quadrado, 22,09 mais 7,29 menos 12,69. D ao quadrado vai ser igual a 16,69. D vai ser igual a 4,09. Aproximadamente 4,1, que é a alternativa E. Vendo assim, o exercício se torna bem simples. Para chegar nesse resultado dá um pouco de trabalho, tá? Porque a gente tem que fazer todas as contas. Exercício 10. No dia 11 de março de 2011, o Japão foi sacudido por um terremoto
com intensidade de 8,9 na escala Richter, com epicentro no Oceano Pacífico, a 360 quilômetros de Tóquio, seguido de tsunami. A cidade de Sendai, a 320 quilômetros a nordeste de Tóquio, foi atingida pela primeira onda do tsunami após 13 minutos. Com base nos dados fornecidos e sabendo que cosseno de alfa 0,934, que alfa é o ângulo epicentro Tóquio-Sendai, e 2 oitava 3 ao quadrado vezes 93,4 é aproximadamente 215.100. A velocidade média em quilômetros por hora com que a primeira onda do tsunami atingiu a cidade de Sendai foi D. Gente, a primeira coisa, eu já começo a ver aqui, eu tenho o ângulo, tá? O meu ângulo aqui é o ângulo alfa. Tem o teorema, vamos trabalhar com o teorema dos cossenos, tá? Isso aqui já me chama a atenção. Aonde eu vou usar isso? Se ele foi dado, é porque dá para usar. D ao quadrado é igual a 320 ao quadrado mais 360 ao quadrado menos 2 vezes 320 vezes 360 vezes cosseno de alfa, vamos já colocar 0,934. Aqui eu já observo que tem alguma relação. Então vamos lá, D ao quadrado é igual a 320 ao quadrado, 102.400, mais 360 ao quadrado, 129.600, menos, aqui a gente para e vai analisar. 320, decompondo. 320, vamos simplificar assim. Eu posso escrever 320 como sendo 32 vezes 10. 32 é 2 à quinta. Nossa. Gente, 320 é 32 vezes 10. 32 é 2 à quinta vezes 10, tá? Então, eu tenho isso. 36. 36 vezes 10. Decompondo 36 por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 10. Já simplifiquei bem o meu exercício. Aqui eu tenho 2. No lugar de 320, 2 à quinta vezes 10. No lugar de 360, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 10 vezes 0,934. Minha distância ao quadrado vai ser igual a 102.400 mais 129.600. Eu não fiz essa conta, mas podemos fazer ela agora. 102.400, 129.600. Vai dar 0, 0, 10 vai 1, 12 vai 1, 20, 232 mil. Menos 2. 2 à quinta, 2 ao quadrado. Isso vai dar 2 à oitava. 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. Duas casas, 100. 93,4. Isso nada mais é do que isso.
Então, D ao quadrado é igual a 232.000 menos 215.100. Acabei de transformar isso aqui no que ele me deu. Minha distância ao quadrado vai ser igual a 16.900. Deixa eu confirmar, gente, porque a essa altura os números já estão se embaralhando até no meu caderno. 16.900. Isso significa que D é igual a 130 quilômetros. Legal, exercício acabou. Na realidade, não, porque ele pediu o quê? Ele pediu a velocidade. Qual foi o tempo gasto? Ele falou que o tempo gasto foi de 13 minutos. 13 minutos é 13 sobre 60 horas. Como é que a gente calcula velocidade? Espaço pelo tempo. Então, eu vou ter 130, que é a distância, dividido pelo tempo, 13 sobre 60. Conservo a primeira, inverto a segunda. 130 por 13 dá 10. 10 vezes 60, 600 quilômetros por hora. Olha que loucura, gente. 600 quilômetros por hora, alternativa E. Então, essa foi a velocidade com que a primeira onda atingiu a cidade, tá?